Boa noite a todos os irmãos, todas as irmãs que têm nos acompanhado nesse nosso projeto, através das redes sociais, assistindo toda segunda-feira às 20 horas as palestras promovidas pela nossa Casa Espírita. Agradecemos muito o apoio de todos vocês e temos hoje mais uma vez conosco a nossa companheira Mariusa Carmo, que vai falar para nós sobre a tolerância e os ensinamentos de Jesus. Nós agradecemos, ela que sempre atendeu os nossos pedidos, os nossos convites, e nós já a consideramos como participante ativa desse nosso projeto, fazendo com que as nossas palestras possam ser assistidas por várias pessoas que às vezes não conseguem ir até a Casa Espírita. Então, agradecemos mais uma vez a Mariusa, que Deus a abençoe, a proteja sempre, que ela continue nessa batalha, nessa luta, e estudando a doutrina espírita para poder trazer o seu entendimento para todos nós. Esse entendimento fundamental para as nossas existências, nós como humanidade, se observarmos bem, vamos perceber que o homem devassou já o infinitamente pequeno através dos microscópios. Tem aí agora devassado também o nosso infinito através de supertelescópios que vão além da nossa imaginação, as fotos que estão sendo publicadas. Então o homem está chegando cada vez mais longe, ele está conseguindo chegar. Também não podemos negar a sagacidade de nós humanos, a grandeza dos nossos feitos, mas apesar de tudo isso, ainda somos uma humanidade que é visitada pelas pandemias, que é visitada pela fome, que somos visitados também pelas guerras. Movimentos esses que acontecem no mundo de prova e expiação, que ceifam milhares e milhares de vidas e de existências. Então o que resta ao homem? O que resta a essa humanidade que vive hoje uma desenvoltura tecnológica galopante? Precisamos nos apoiar em algo real. Precisamos despertar para as questões da imortalidade. Todos nós que aqui habitamos, homens e mulheres, em algum momento teremos que, poderíamos dizer, entregar o imóvel que alugamos, entregar para o proprietário. E assim vamos ser despejados, vamos para o mundo dos espíritos. Então, esse despertar é fundamental. A palestra da noite vai nos ajudar a essa compreensão, falando da tolerância com tudo que acontece conosco, e observarmos sempre os ensinamentos de Jesus, que são esses ensinamentos que são capazes de nos levar adiante, de sermos diferentes amanhã do que somos hoje. É aquele ditado antigo, Precisamos nos fazer divinos e não querer que a divindade se humanize, que ela se adapte aos nossos interesses, às nossas questões materiais. Tempos novos, novos tempos, precisamos acelerar. E a doutrina espírita, ela poderíamos dizer, essa base fundamental para que a gente compreenda pouco a pouco o que vem a acontecer depois que deixarmos aqui o nosso estojo físico. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o Divino Mestre, rogando neste momento a tua proteção para todos nós, aonde quer que estejamos. Que seja permitido a aproximação dos benfeitores espirituais ao lado de cada um, para que possamos juntos, conectados em pensamentos,
fazer aquela introspecção, fazendo aquela limpeza íntima, para que possamos nesta noite captar, absorver tudo aquilo que a reunião possa nos trazer, irradiando os nossos pensamentos, lembrando sempre daqueles que necessitam de auxílio, de apoio, pedindo ao Pai a permissão também para que essas luzes que vão se irradiar em torno dessa reunião alcance os nossos irmãos necessitados dos dois lados da vida. E com os pensamentos firmes em Jesus, roguemos permissão para iniciar a reunião da noite e que Ele esteja conosco, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. André Luiz. Boa noite, meus irmãos. É com imensa alegria que nos encontramos aqui mais uma vez, sempre em busca de compreendermos, de estudarmos um pouquinho mais sobre essa bendita doutrina espírita. Hoje nós vamos falar de um tema que nós já até falamos em outra oportunidade, mas por ser um tema muito importante, a gente acaba retornando a ele, para que a gente compreenda e a gente comece a praticá-lo, né? Que é a questão da tolerância. E o que vem a ser a tolerância? No dicionário nós encontramos a seguinte definição, que tolerância é um termo que vem do latim tolerare, né? Que significa suportar ou aceitar as coisas, as pessoas, né? Os pensamentos, né? Então, a tolerância é o ato de agir com condescendência, é a aceitação perante algo que não se quer ou que não se pode impedir, né? Então, a tolerância é nós compreendermos o outro, né? Eu penso que é meio que uma situação de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, de compreender o outro como ele realmente é. E a tolerância, ela acaba sendo uma atitude fundamental para quem vive em sociedade. Porque nós somos seres, espíritos e seres humanos totalmente ímpares, né? Não temos ninguém igual um, igual ao outro, pensamentos iguais, não tem. Pode ser da mesma família, podem ser gêmeos, são diferentes, né? Então, para que a gente viva em sociedade, uma pessoa precisa ter o mínimo de tolerância, né? E normalmente a pessoa tolerante, ela aceita opiniões e comportamentos, né, que diferem dos seus, daqueles conceitos pré-estabelecidos, né, pelo seu meio social, né? E é importante que a gente pense assim, é importante que a gente cultive essa tolerância,
né? Para que a gente tenha um convívio agradável com as pessoas, né? Aí me veio à memória o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, né, de Jesus. E nesse Sermão da Montanha, Jesus, ele encorajou enfaticamente as pessoas, né, a serem tolerantes. Não utilizou, obviamente, essa palavra, mas ele foi muito enfático, né, em encorajar, em fortalecer, né, essas atitudes, né, os mansos e pacíficos, né, os cultivadores da serenidade e da paciência. Encorajou igualmente os pacificadores, né, ou seja, aqueles que promovem a paz, né. Encorajou-os para que continuassem com aquela atitude, com aquela postura, para que não desanimassem diante da dureza dos corações, né, do coração humano, né, e tivesse sempre essa serenidade, essa paciência de lidar com o outro na sua dureza, na sua dificuldade também. E que se assim fizessem, né, sairiam vitoriosos, dignos de merecerem o chamado reino dos céus, né? Então tá lá, né, bem-aventurados os humildes, né, os mansos e humildes, que é até interessante que vocês leiam depois direitinho as bem-aventuranças, né? Para que vocês possam perceber isso que eu percebi também, né? Como ele foi enfático, como ele ajudou, como ele encorajou que nós fôssemos mansos e humildes, né? Que nós tivéssemos paciência, que nós tivéssemos serenidade, cultivasse a serenidade. E o que vem a ser a paciência? A paciência, ela significa paz em nós. E se nós não conseguimos cultivar e promover a paz em nós, como é que a gente vai conseguir cultivar, né, passar essa paz ao outro, né, aplicar essa paz em relação ao outro? Torna-se algo bastante difícil, né? Então, acho que primeiro nós precisamos entender, né, a palavra do Cristo, o que ele realmente quer de nós, né, essa mansietude, né, espíritos pacificadores, que a gente leve o amor e a paz por onde a gente for. Ao contrário, né, da tolerância, nós temos hoje, né, a intolerância. Infelizmente, é algo que a gente tem visto nos telejornais, né, no nosso dia a dia, é algo muito recorrente, infelizmente. Que é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou mesmo falta de vontade em reconhecer e respeitar a diferença no outro. Diferença de crença, de opiniões, de ações, né? E esse é o momento que nós estamos vivendo, é um momento muito delicado, né, com relação a isso, no que diz respeito à intolerância. A cada dia, todos os dias, nós vemos ações, né, situações de intolerância que nos remetem às vezes até a indignação mesmo, né, diante de certas ações. Mas quando nós tratamos desse assunto, não estamos nos referindo apenas à intolerância social, política, né, que esse ano é um ano de eleição, então essa intolerância política ela também bem acirrada, e a gente espera que realmente que não aumente, ao contrário, que diminua, que deixe de existir, né, nesse ano. A intolerância religiosa, a intolerância entre povos, né, intolerância com os nossos irmãos que não comungam da mesma orientação nossa, seja ela sexual, seja ela de qual motivo seja, né? Nós estamos falando da intolerância que sai de nós mesmos em direção aos nossos semelhantes, ao nosso próximo mais próximo, né? Em todo e qualquer momento. Quantas vezes nós somos intolerantes com relação aos nossos filhos, que são, às vezes, apresentam dificuldade de nos compreender que somos de uma outra geração, e nós apresentamos essa dificuldade de compreender os nossos filhos, que também são de uma outra geração, né? E aí nós nos tornamos intolerantes, muitas vezes até desrespeitosos para com nossos filhos, para com o nosso semelhante, esposo, esposa, né? Dificuldade de compreender que cada um tem o seu tempo de despertar, cada um tem seu tempo de agir dessa ou daquela forma, que talvez a gente entenda como sendo a melhor forma de agir.
cada um no seu tempo, e nós precisamos aprender a respeitar isso, né? Na Revista Espírita, de maio de 1869, ela diz o seguinte: a tolerância absoluta era a regra de Allan Kardec. Seus amigos, seus discípulos pertenciam a todas as religiões, israelitas, maometanos, católicos, protestantes, de todas as seitas, de todas as classes sociais, ricos, pobres, artistas, sábios, livres pensadores, né, operários, etc. Todos puderam vir até aqui graças a esta medida que não compromete nenhuma consciência e que será um bom exemplo. Kardec havia escrito sobre a sua bandeira estas palavras: trabalho, solidariedade, tolerância. Então, uma das preocupações de Allan Kardec, que foi professor dos 19 aos 50 anos, teve como mentor, né, Pestalozzi, que era protestante, mas ele tinha como o seu guia, né, o Evangelho de Jesus, independente de qual religião professasse, o Evangelho é um só. E ele tinha uma mente muito aberta, ele recebia a todos com o mesmo amor e carinho. E esse exemplo, o Allan Kardec levou com ele, né, do seu mentor. E ele tinha uma preocupação muito grande em relação às atitudes dos pais, dos educadores, das pessoas em geral em relação aos jovens e às crianças. Ele dizia que um gesto de intolerância poderia pôr a perder todo o processo de regeneração de um ser. Então, olha a importância de nós nos atentarmos com as nossas crianças, com os nossos jovens, né? De compreender a etapa de cada um e poder tolerar, sim, os defeitos, as dificuldades do outro, para que a gente não venha a perder ou pôr a perder, né? Esse processo de crescimento, de evolução de nenhum irmão. Nós estamos vivendo esse período, uma onda de intolerância, infelizmente, né? Em todos os setores da atividade humana. No lar, no ambiente de trabalho, no trânsito, meu Deus, no trânsito nem se fala, né? Se a gente leva uma fechadinha ali, às vezes até involuntária do outro irmão que passou, a gente já sai da nossa razão, né, xinga, ou às vezes pensa, né, não fala, não verbaliza, mas pensa coisas ruins para esse irmão. Nas filas de banco, supermercado, no meio social, né? Então, assim, uma intolerância muito grande das pessoas, de não ouvir o outro, de não se colocar no lugar do outro. E no sentido político-social, a intolerância é a ausência da disposição para aceitar pessoas com pontos de vista diferentes. E hoje nós vemos famílias como que eu poderia dizer, se desfazendo, né? Irmãos, primos, filhos brigando por conta de política, de opiniões contrárias. Eu gosto de candidato fulano gosta de outro, eu não aceito. Nós tivemos, infelizmente, um caso, inclusive, de morte por conta de intolerância, né? Isso acontece na religião também, isso acontece com os nossos irmãos de outros países, que congregam outra fé, irmãos homossexuais, irmãos LGBTQI+, né? Que acho que agora é o termo mais correto. Nós precisamos compreender o outro e amar o outro do jeito que ele é. Ele é filho de Deus, tanto quanto eu. Quem sou eu para apontar o dedo e dizer que ele está errado? Né? Então, Jesus nos disse, não julgueis para que não seja julgado. E nós julgamos o tempo todo, não aceitamos o outro. E Jesus foi o grande exemplo de aceitação. Jesus aceitou a todos do jeito que eles eram. Né? Então, ele veio pelo diferente. Eu tenho a impressão que se Jesus fosse hoje, ele seria chamado meio que de comunista. Não estou fazendo apologia nenhuma a nenhum partido, a nada não. Mas porque ele veio pelo excluído, né? Ele veio pelo marginalizado, aquele que vive à margem da sociedade mesmo, né? Pelo pobre, pelo leproso, pela prostituta, né? Pela mulher adúltera, a samaritana. Né? Então, assim, ele acolheu a todos da mesma forma. O coletor de impostos, né, que tornou-se discípulo, o pescador.
Então ele não olhava as diferenças, nem sociais, nem econômicas, nem de pensamento. O que ele olhava era o ser humano, era o espírito que ali habitava. E eu acho que é isso que a gente está precisando fazer, compreender o outro como filhos de Deus, como nós somos, como criatura de Deus, né? Portadores da centelha divina, amparar a cada irmão na sua dificuldade, entender que nós precisamos, que neste momento, nós estamos num momento talvez um pouquinho mais adiantado, né? E que a gente precisa estender a mão àquele que ainda não tem o conhecimento talvez que a gente tenha da palavra do Cristo. E entender as dificuldades de cada um, meus irmãos, com amor, amorosidade, né? Compaixão pelo outro. Acho que está faltando muito, né? A ONU, ela instituiu o dia 16 de novembro como sendo o Dia Internacional para a Tolerância, né? É uma das medidas das Nações Unidas, né? Para combater a intolerância, né? E a não aceitação da diversidade cultural. E aí eu fico pensando, né? A gente precisa, né? E você criar um dia de luta para isso. Porque a gente tem dificuldade de aceitar o outro na sua diversidade, enquanto pessoa, enquanto cultura. E aí eu fico pensando, meu Deus, se o Cristo chegasse aqui hoje, o que ele não diria para nós, né? Poxa, vocês não aprenderam nada com o meu exemplo, nadinha de nada, né? Porque há mais de 2000 anos eu estive aqui exemplificando e eu chego aqui e vocês estão quase que do mesmo jeito. E aí a gente para pensar, né? O que nos leva a essas ações de intolerância, de extremismo, de violência, né? Isso que está acontecendo no mundo todo, guerra, um país invadindo o outro porque não concorda com isso ou com aquilo. Que isso? O espaço é meu, eu vou invadir isso. É como se alguém invadisse a minha casa, invadisse a sua casa. Não concordo, eu vim tomar o que é seu. Né? Olha a que ponto nós, seres humanos, estamos chegando. Oremos. Então, assim, essa inquietante tendência à intolerância, ela é estimulada em parte por essa tendência também, né, de definir as diferenças em termos de identidade, não em termos de opiniões ou de interesse. Torna-se algo muito pessoal, sabe? Como se aquilo fosse uma ofensa pessoal mesmo. E não é, né? São opiniões diferentes e que a gente precisa aprender a respeitar. E, em consequência disso, indivíduos e comunidades inteiras são atacados e tornam-se alvo de violência, né? Simplesmente devido à sua origem étnica, à sua religião, à sua nacionalidade, à sua orientação sexual. E essas ameaças, que vão desde o genocídio em grande escala, né, até humilhações provocadas pela intolerância diária, deveriam ser um motivo de preocupação para todos nós, principalmente nós cristãos. Nós que estamos aí na luta, na batalha para aprender e praticar a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus, né? Então isso deveria ser realmente uma grande preocupação nossa. Outro dia eu vi um caso de uma moça negra que estava com um sobrinho numa lanchonete e um homem branco levantou e começou a fazer ameaças, ia falar um monte de coisas. E as pessoas que estavam à sua volta, ninguém fez nada. Ela pedindo socorro, pedindo ajuda, ninguém fez nada. Como se um homem branco ofender uma mulher negra fosse algo que não merecesse a defesa. Um homem espancar, bater, humilhar, matar uma mulher não merecesse defesa. Alguém machucar uma criança não merecesse defesa. Essa criança não merecesse defesa. Então, aquela história, né? Ai, briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje em dia não podemos mais pensar assim, né? Existem leis, existe justiça. Então, nós precisamos proteger-nos uns aos outros da intolerância alheia. Compreender que estamos todos a caminho, todos nós, no mesmo patamar de evolução. Ninguém está aqui a passeio. É uma escola. E o nosso aprendizado é o outro. Estamos aqui para aprender a amar o outro como Jesus nos ensinou.
Então vamos refletir em quais são as ações que eu, enquanto cristão, enquanto espírita cristão, estou tendo diante da intolerância, das injustiças, né, da violência. Porque eu acho que a delicadeza, né, o amparo ao outro, uma palavra amiga, ajuda muito em todos os momentos. Joana nos diz no livro Otimismo, e em conjunto Emmanuel em Pensamento e Vida nos diz o seguinte: cada um de nós deve esforçar-se por defender os princípios da tolerância, do pluralismo, do respeito mútuo e da coexistência pacífica. Devemos estar dispostos a corrigir estereótipos e preconceitos e a defender as vítimas de discriminação. Tolerância não é conceito de superfície, atitude exterior que oculta um interior vazio. Tolerância é reflexo vivo da compreensão que nasce límpida da fonte da alma, plasmando esperança, auxílio, socorro, paciência e perdão com esquecimento de todo o mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação de nos adaptarmos com dignidade ao mundo, né? Dentro da firme disposição de ajudá-lo. Por toda parte surge a oportunidade de ser vivenciada a lição da tolerância para com os limites e os problemas do próximo. Apesar disso, convém ter-se em mente que a tolerância é sempre melhor para quem a exerce, né, por propiciar autoburilamento e disciplina no programa da própria evolução. Tolerância é medicação salutar para quem a recebe, tanto quanto para quem a pratica. Porém, nunca apoia o equívoco, nem é negligente para com o dever. Tolerar é refletir o entendimento fraternal e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde, paz, renovação e segurança. Olha que lindo, gente. É lindo, mas não é fácil de se agir assim. Mas nós precisamos começar a tentar, né? Jesus nos deixou como os 2 maiores mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo. Semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que nós quereríamos que fizessem para nós. Essa é a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Então, a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. E quando nós agimos com intolerância, é o egoísmo que fala mais forte, é o orgulho que fala mais forte em nós, né? Quando nós adotarmos, né, como regra de conduta, né, e para a base das instituições, né, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão com que o ódio desapareça, né, as dissensões, as brigas, as lutas, né. Tão somente união e concórdia e benevolência mútua vai permanecer. Esse é o mundo de regeneração que nós esperamos. E essa regeneração, ela parte de nós, não do planeta. A mudança é em nós, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que sede perfeitos, ele fala sobre o homem de bem. E eu gostaria que vocês lessem esse capítulo, que ele vai descrever muito bem o que é a tolerância, quando ele diz: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que ele não pensam, aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere o seu orgulho e o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém que não recua a ideia de causar um sofrimento, esse não é um homem de bem. Então, leia, e vocês vão entender bem o que eu estou dizendo, porque ele define muito bem, né,
o que é um homem de bem, o que é agir com tolerância. Eu digo que nós temos a cartilha. Jesus nos deixou prontinho no Evangelho a forma de agir para conosco e para com o outro, para que a gente evolua, para que a gente melhore a cada dia, né? Nós é que somos bem teimosos, né? E não fazemos da forma que nos foi ensinado, né? Aí o André Luiz, ele fala pra gente assim, não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. Então nós temos muita coisa a ser tolerado. E nós precisamos tolerar também. Isso faz parte do nosso caminhar, faz parte da nossa vida, né? Então, meus irmãos, se a situação estiver extremamente complexa e perturbadora, se algo que está acontecendo é muito contrário ao meu modo de pensar, ao meu modo de agir, se aquele irmão, ele torce para o time tal e eu torço para outro, se eu não concordo com a visão política de um irmão ou de outro, se eu não concordo com a orientação de vida desse ou daquele outro, cabe a mim mudar. Cabe a mim me colocar no lugar do outro, compreender o outro e aceitá-lo como ele é. Como Jesus nos aceita. Nos aceitou e nos aceita até hoje como nós somos. Com todos os nossos defeitos, que são muitos, né? Então, que a gente tenha a tolerância para com nossos irmãos. Para que a gente, nesse período político agora que nós estamos entrando, que a gente olhe para o outro com os olhos de compaixão, com os olhos de caridade, de amor fraternal, né? E ao invés de nos rendermos a qualquer gesto de intolerância, vamos ligar o nosso pisca-alerta, vamos dizer assim, e vamos chamar o SOS. Eu vi isso e achei bastante interessante colocar para nós. SOS. Silêncio, oração e serviço. Silêncio para não dizer aquilo que nós vamos nos arrepender depois. Para aprender a ouvir, nós temos 2 ouvidos e uma boca. É para ouvir mais e falar menos. Então vamos nos silenciar, ouvir, para depois a gente compreender e aceitar. Oração, pedindo a Deus a fortaleza, a força para conseguir burilar os nossos próprios defeitos e compreender os defeitos do irmão. E serviço. Trabalhemos na caridade, no acolhimento daqueles que necessitam. No estudo da palavra de Jesus. Isso sim vale a pena. Cultivemos, meus irmãos, a tolerância e a caridade em nossos corações. Mudemos a nossa forma de olhar para o outro. Compreender que o outro é tão filho de Deus como nós. Que não é melhor nem pior do que nós. Que cabe a nós, quando não concordamos com algo, mudar em nós. Primeiro buscar conhecer. Orar pedindo forças para compreender. E aceitar que cada um é um em si mesmo. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite, meus irmãos. Como estão todos? Espero que tenham passado uma boa semana. Então vamos para a última parte dos nossos trabalhos dessa noite, depois dessa palestra maravilhosa, com um tema que sempre nos leva à reflexão. Vamos aproveitando esses eflúvios fluidos e vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, buscando na nossa memória somente bons momentos e entrando em comunhão com a espiritualidade maior e com Jesus, nosso mestre e amigo. E vamos agradecer pela vida, pela grande oportunidade que cada um de nós recebeu nessa encarnação, ou por esta encarnação, nesse momento tão importante de transição planetária,
uma grande oportunidade de nos reformarmos intimamente, de combatermos tudo aquilo que não dizem respeito aos ensinamentos de Jesus. E de evoluirmos. E é com a ajuda desse Mestre amado que nós contamos para nos ajudar, nos impulsionar a essa reforma íntima tão urgente e tão necessária. E vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, esse planeta que dentro de poucos anos entrará numa nova fase de regeneração, onde todos nós teremos a oportunidade de usufruir de um planeta de amor e de luz, estejamos aqui encarnados ou estejamos acompanhando na pátria espiritual e ajudando os nossos irmãos que aqui estiverem. Vamos agradecer e vamos orar por todos os países, mas especialmente por aqueles que estão em conflito, em guerra, em lutas políticas, problemas diversos, para que ali haja a paz, para que ali o amor de Jesus floresça nos corações. Lembrando sempre que não cai uma folha sem a autorização do nosso Pai. Que o Mestre querido, nosso querido Mestre Jesus, ilumine esses países, que ilumine o nosso Brasil na sua missão de ser a pátria do Evangelho. Que Jesus plante a semente do amor em toda a humanidade, em todos nós, e que ela possa frutificar, e que assim possamos viver em solidariedade uns com os outros. Vamos vibrar pela nossa casa de oração, todas as equipes de trabalho, sejam encarnados ou desencarnados, sob os auspícios do nosso querido mentor, irmão Cornélio, e o nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes. Que Jesus ilumine sempre essa casa e fortaleça cada dia mais os trabalhadores, para que possa continuar ajudando a todos os necessitados. Vamos vibrar pelas famílias, pelos lares. Vamos rogar a Mãe Santíssima que entre em cada lar nesse momento, ajudando as famílias a se unirem, a desenvolverem o amor fraternal, que a luz se faça presente em cada lar, em cada família. Vamos vibrar pelos nossos familiares, nossos entes queridos, para que Jesus também os ilumine onde estiverem nesse momento. Vamos orar pelos nossos animais de todo o planeta, pelos nossos pets que tanto amamos. Vamos vibrar pelos nossos jovens e crianças, muitos tão perdidos, para que encontrem a luz de Jesus em seus corações. Mestre amado, nós vamos te rogar, Senhor Jesus, por cada um de nós que aqui estamos nesse momento, abrindo nosso coração a Ti, porque só o Senhor nos conhece em profundidade, além de Deus, nosso Pai. O Senhor sabe de tudo aquilo que nos magoa, sabe aquelas preocupações que nós temos, acompanha as atribulações, as provações que passamos.
O Senhor nos conhece. E melhor do que todos, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos reformar intimamente. Por isso que nós te rogamos a tua ajuda, Senhor Jesus, para que nós possamos, sob a tua proteção, melhorar a cada dia, combater as más características, lutar contra aquilo que nos incomoda, que sabemos que são características negativas. Ajuda-nos, Senhor, porque nós necessitamos da tua ajuda. E além disso, Mestre querido, precisamos de ti para ultrapassar as nossas dificuldades, porque muitas vezes nos sentimos fracos, oprimidos, e precisamos da tua mão estendida, Mestre amado, para que nós possamos segurar e o Senhor nos levar em nossa caminhada. Atua sobre nós, Senhor, a tua luz. Traz, Senhor, o ânimo necessário para o dia a dia. Ajuda-nos a perdoar aos nossos inimigos. E mais do que tudo, que possamos perdoar aqueles que são mais próximos de nós, que o Senhor colocou para que nós pudéssemos aprender a amar, além de perdoar. Entra no nosso lar agora, Senhor. Traz o teu amor. Nós te aguardamos aqui, Mestre querido, confiantes na tua ajuda. Que nós possamos, Senhor Jesus, nesse momento do passe à distância, sentir os fluidos positivos tomando conta de nós, do nosso coração. Sentir o teu amor e a tua luz florescendo em nós, em nossa mente. Que possamos ter sempre a ti, Senhor Jesus, em todos os momentos de nossa vida, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Amados irmãos, nós esperamos que todos tenham uma boa semana, coroada de muita luz, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.